Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. São exatamente 5 horas e 35 minutos. Hoje nós vamos fazer o último retoque do estudo sobre o amar. E a página escolhida é a página 218 do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. E, curiosamente, a Nathalie me lembrou e essa parte escolhida está na sétima, a partir da sétima edição. Então, porque nas outras edições só está o primeiro parágrafo e depois tivemos mais 2 parágrafos que foi colocado. A maior claridade da alma na explosão fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou. Ou então, quando fala vivendo. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria. E o comportamento, o absoluto, que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. Para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reservas. O desenvolvimento do respeito consciência só será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado, a fim de oferirmos o conhecimento em plenitude. Faz-se imprescindível estudar com afinco. O êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero ante a necessidade do saber consciente, de modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante intento, carecemos de estímulos constantes, entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, isto é, a fé raciocinada e enriquecimento cultural, e quanto mais amplos os recursos auferidos na ciência experimental, isto é, fé vivenciada e patrimônio indelével, por meio da qual lograremos capacitar-nos na ação, maior serão as oportunidades a nós ofertadas pela lei e pela vida. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminarmos na ação, o amarmos uns aos outros como o Cristo tem nos amado. Dessa forma, basta nos eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado, que não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já se fez uno com ele na exemplificação diária. Quando o ser se predispõe a aprender, o cosmo designa-lhe o orientador e as oportunidades. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que todo o auxílio de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido no trabalho realizado. Uma coisa que eu fiquei pensando quando o Sebastião fez esse trabalho, ele falou exatamente do amor-promoção.
Quando a gente fala na caridade, nós falamos em sublimação, ou seja, no sentido de você auxiliar as pessoas, ou alguém, ou alguma coisa, a desenvolver um salto quântico, ou seja, a sair de um patamar e ir para um outro patamar. E nesse caso, a própria espiritualidade, ela nos mostra que isso ocorre através do... eu entendi que o querer saber e amar, eles se fazem dentro de uma, vamos dizer assim, ele está interligado. E esse texto mostra isso, que não adianta eu amar com profundidade ao ponto de realizar esse salto quântico, sem que eu não compreenda aonde a pessoa precise ir e, ao mesmo tempo, aonde ela onde ela está e aonde ela pode chegar. Como, por exemplo, a gente não pode dar para uma criança ensinos de ensino médio, sendo que ela não entendeu ainda as pequenas operações. E uma vez eu assisti de um professor que uma das causas exatamente da falha na educação na matemática é exatamente essas inversões de valores. Você não começa do micro para o macro, você começa do macro pelo micro, você faz o inverso. E aí a criança, ela não entende a matemática e não gosta da matemática. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. A começar, na página, se não me engano, é página 23, foi colocado: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então, a conclusão que eu chego, para que você venha amar, você precisa querer, você precisa saber, para depois amar. Você tem que completar o ciclo para que se realize. Como você vai amar se você não sabe o que você quer, o que está pedindo o momento, a situação? Como é que você vai amar sem saber o que é tudo isso? Então, a lição que acabamos de ler diz: iluminar-nos na ação inadiável. Então, depois de iluminarmos, né, a gente vai precisar amar. Para amar, é preciso passar pelo querer e pelo saber. Então, na lição da página 23, ele diz: o amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. De quem? Da vontade e da ciência. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar bem e a verdade pelo mundo. Então, para que eu chegue a amar, eu preciso fazer um exercício. Por isso que até numa das nossas lições passadas, eu perguntei ao Sebastião se isso não estaria ligado às inteligências. Ele disse que poderia até dizer, mas depois de uma conversa tida com o Alexandre, ele coloca uma posição diferente. Aqui na 218, ao início, nós podemos ver aqui o seguinte: para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objetivo da nossa atenção sem reservas. Então, a partir daí, vamos dizer, eu diria entre aspas, coragem
para se entregar, para buscar o querer, o saber. Sebastião, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Assim, o salto quântico, ele é sempre feito através da dor? Ou melhor, ele é sempre feito através de uma aprovação? Provocação, Rodrigo. Alguém se dispôs a responder. Boa noite a todos. Então, no meu entendimento, o salto quântico só se dá pelo amor. Depois de vivenciar, né, na experiência e poder, com esse conhecimento vivenciado, alçar para outro patamar. Isso é no meu entendimento. Muito obrigado. Nós estávamos falando a respeito dessa questão envolvendo o querer, o saber, até chegar no amar, né? No nosso grupo de estudo. E nós comentamos que tudo começa, né? Ou pode começar também pelo desejo. Num patamar mais amplo, a vontade. Então, com relação a essa questão de para evoluir ou dar um salto quântico, acreditamos ou acredito que não seja necessariamente a partir da dor, mas de uma experiência que essa própria experiência ela vai ser gerada pelos desejos e vai gerar desejos, vontades que vão atingindo patamares mais altos. E a questão muitas das vezes, esse desejo, ele está em favor de quem ou do quê? Então, pensando aqui, né, muitas vezes há um desejo, ainda que inconsciente, eu acredito, e isso está muitas vezes arraigado em nós, de que haja primeiro, num estágio evolutivo menos avançado, a dor. E a partir dali, e só a partir dali, é possível avançar para outros estágios. Então, isso acaba gerando, né, essa, entre aspas, né, confusão. Acredito que é preciso que haja, assim, o querer, o saber, o desejo, estar presente em cada ação, e usar das experiências que foram bem-sucedidas ou não, para evoluir mais e mais, né? Porque estamos acostumados, de certa maneira, a dizer isso e viver isso. Mas acredito que não, posso não estar correta, mas que não necessariamente tem que haver a dor para que haja crescimento, evolução em relação a esse salto quântico, eu acho que essa trajetória, o desejo, a vontade, por aí vai. Eu estou pensando nesse salto quântico que você comentou, e se seria somente pela dor ou pelo amor, como foi falado depois. E se a gente pensar num salto, um salto necessita de um impulso, tá? Mas para gerar o impulso, precisa de algo que o estimule, precisa de algo que o desloque para gerar esse impulso, de uma força, de uma energia, precisa de algo que o convide a fazer esse impulso, né? Mas para também ter algo que convide, é necessário que o convidado esteja sensível, que ele tenha uma certa sensibilidade para, ao ser impulsionado por essa força, ele possa se deslocar.
E aí, pensando nesse conjunto, né, de que sensibilidade, algo que essa energia que o mova e esse impulso em si, vamos pensar. Aparentemente, eu não enxergo que a qualidade ela estaria inserida nesse ponto, não dessa forma. Ou seja, que obrigatoriamente teria que ser pelo amor ou pela dor. Mas eu enxergo assim que tem que haver uma energia condizente com o impulso que se vai dar e se o que vai ser impulsionado, se ele tem a sensibilidade para poder se deslocar, que é esse salto quântico. Ou seja, o mesmo impulso pode ter resultados diferentes em dois seres. Por quê? Porque a sensibilidade é diferente. E o que define essa sensibilidade que eu estou comentando? Seria a intenção ou a saturação que cada um teria. Então vamos dizer o seguinte: eu tenho uma intenção nobre. Então, ante uma intenção nobre, um impulso de amor pode ser o suficiente para me deslocar. Tá? Por quê? Porque eu encontro nessa força os elementos que eu necessito para ser alçado adiante. Mas na saturação também pode ser essa característica. Por quê? Eu me saturei de tanta maledicência. Então isso vai criando um processo de acumulação. E tanta maledicência, em que às vezes não exatamente o amor, mas sim uma experiência de dor vai me fazer com que essa saturação ela ecloda e me faça impulsionar. Então eu estou querendo dizer o seguinte, que o impulso em si seria relativo à necessidade daquele que vai fazer esse salto quântico. Então, não sei. Quem vai dizer se essas minhas ideias são meia malucas ou não é o Sebastião, mas é o que eu imaginei, tá? Até agora. Sim, nós estamos aqui num jogo de ideias. Antes de passar para o Sebastião, mais alguém? Alexandre, eu vejo isso que você falou, uma necessidade de uma provocação, não necessariamente a dor ou uma felicidade, e sim algo que provoque, como se fosse assim uma sinergia, uma necessidade de movimento. É como a princípio nós falamos do querer. Então algo provoca para que esse querer ele atue, para que a gente possa impulsionar a vontade. O saber, ele vem logo após o querer, porque desde o momento que você quer, você vai buscar. Então, para mim, isso é uma provocação. Você só sai do lugar quando algo te provoca. O que você falou, eu diria através disso. Ponto. Essa provocação que você está dizendo é o que, vamos dizer assim, é um sinônimo que eu também enxergo esse impulso. Quem que eu vejo que administra isso, tá? O tamanho do impulso ou o tamanho da provocação que você vai receber. Eu enxergo que é o Cristo interno. Mas por que eu enxergo que é o Cristo interno? Se a gente pensar que o impulso, que esse salto quântico é uma evolução, então quem define a evolução? Eu entendo que é o Cristo interno. E com base aonde? Na página 319 do livro do Despertar. Então, o que diz na página 319, lá nas duas últimas linhas? Fala o seguinte: não somos nós, personalidades, que dirigimos nossa evolução. Dois pontos. É o Cristo interno que escolhe para nós o de que mais necessitamos para evoluir.
Então, quando o Sebastião coloca que é o Cristo interno que escolhe, veja só, o Sebastião, ele parafraseia uma frase do Pastorino, né? Então, assim, quando ele fala que é o que escolhe de nós o de que mais necessitamos para evoluir, ele não qualifica. Ele não fala que é bom ou mal, ele diz que é o que é necessário. Então, se a gente pensar nessa necessidade, o grande provocador disso tudo seria o Cristo interno. Agora, deixa os comentários adiante aí. Bom, Sebastião, eu vou fazer o seguinte: posso ler a frase, o trecho que você me mandou de Miramês? Sim, depois Alexandre também, que eu mandei para ele. A dor apura a consciência, abre a visão espiritual e nos faz escutar a música mais elevada da existência. No entanto, se compreenderes a função da dor e fizeres a tua parte na educação da mente, aprimorando os seus pensamentos para que as ideias se iluminem, irás aliviando automaticamente todos os sofrimentos, conquistando a verdadeira saúde, assenhorando-te da alegria e convertendo-te em amor e caridade sob inúmeras feições. Isso está no livro Horizontes da Mente, capítulo 67, o reencarnante e o ambiente. Pode ir lá, Alexandre. Tá, então vamos lá. O Sebastião mandou um trecho do livro Horizontes da Mente, no capítulo 66, Educação das Ideias. O hálito divino adentra todas as formas existentes sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. No entanto, em se falando do espírito, essa energia cósmica, ao deslizar no vórtice coronário, perlustra no grande restor mental, que o transforma em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, transmutando-o em pensamentos. Gente, eu diria, né, mediante o que o Alexandre e a Pâmela falavam, que a mente, como já foi colocado pelo Sebastião, é claro que tudo que a gente fala é a colocação dele. O resumo, a mente é o veículo de manifestação do espírito, que tem como veículo a manifestação do perispírito, que recebe as imagens e aí ele telegrafa imediatamente para o corpo físico. Eu colocaria nesse sentido. No sentido, Sebastião, o despertar da consciência, quando eu cheguei, eu estava muito revoltada com o processo encarnatório, porque não no sentido, porque para mim, né, no sentido assim, poxa, você só evolui através da dor. E aí, no caso, o despertar, ele trouxe essa oposição ao amor. Inclusive, foi com 21 para 22 anos. Eu comecei a ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E, inclusive, fiquei muito encucada com relação ao último capítulo, que ele fala da dor. E aí o Sebastião fala de uma outra oposição, que é a lei de amor. Mas, ultimamente, você tem colocado para nós que a dor faz parte desse processo. Inclusive, você me explicou muito sobre essa última parte de Leon Denis, que eu não tinha entendido. E eu percebi o seguinte: a necessidade desses aguilhões
para poder desenvolver aquilo que a mamãe falou a respeito do aspecto mental, o discernimento, que quando você está muito, vamos dizer assim, no universo das sensações, das emoções, você não consegue raciocinar, discernir e aí sentir aquilo que o Cristo interno fala. E é como o Alexandre falou, quem determina esse processo todo é o Cristo interno. Ponto. Mas você falou que a dor é necessária. Eu digo que a dor é uma resposta à nossa dificuldade, não necessariamente à sua existência. É uma coisa que Miramês falou e que eu achei interessante. No entanto, se compreenderes a função da dor e fizeres a sua parte na educação da mente, aprimorando os seus pensamentos para que as ideias iluminem, irá aliviando automaticamente todos os sofrimentos. Então, é uma coisa que você, vamos dizer assim, é algo temporário. Assenhorando-te da alegria, convertendo-te em amor e caridade sobre inúmeras feições. E aí, no caso, quer dizer, a oposição, ela sempre vai ocorrer. Sempre você vai ter oposições, porque você só consegue, né? A vida não é solidária, então o aluno ele tem um entendimento menor que o seu. Então, no caso, você pode promover esse aluno, né, no sentido de que você possa enviar informações para que ele também cresça. Então, quer dizer, desculpa que eu vou falar com todo respeito, não sei se você sai da posição de aluno para ser professor. Para mim esse salto quântico está aí, quando você supera essa sua dificuldade. Porque eu entendi do que você acabou de falar, que, como eu havia falado, que a dor é uma resposta à nossa dificuldade, desde o momento que você se acalma e que você coloca na predisponibilidade de entender, aí entra de novo querer, saber, para depois você amar. Quando você amou, você deu o salto. O salto quântico, que é o processo evolutivo. Então, da aceitação também, né? Aceitar. Então, passa pelo aceitar, pela aceitação, isso já é uma manifestação do amor, eu acredito, né? Então, a aceitação, o entender, né? O compreender, no caso desse caminho pela dor, é compreender os porquês e paraquês e aceitar, né? Aceitar não é se colocar numa situação de, vamos dizer assim, não é colocar numa situação de conformidade, não vou fazer nada, né? Porque eu aceitei, mas aceitar no sentido de o que posso aprender com isso e quais são as propostas a partir dessa situação, para não seria tirar o proveito, mas para a partir dela, né, eu primeiro, e agradecer também, porque a partir da aceitação e gratidão, e pelo agradecimento que nós temos à situação, nós vamos conseguir abrir esse campo do amor, né? Então, para acolher essa situação que está vindo e orientar os que estão em nós, todos os seres que habitam em nós, e recebemos as intuições necessárias para atingir esse salto quântico que, de fato, é esse amor, né? A chegar nesse estágio, mas nós precisamos galgar por outros. Ok, vamos lá. Eu ainda insisto nesse ponto de não qualificar. E o texto que o Sebastião mandou para mim, eu digo assim, não qualificar como bom, mal, dor, nada a respeito. Porque o texto que o Sebastião mandou, na minha interpretação, vai nesta linha.
porque ele diz aqui o seguinte: ó, o hálito divino adentra todas as formas existentes, que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Vamos fixar a mente nessa palavra estímulos, tá? Aí quando a gente teve a oportunidade de estudar o livro Transmutação de Sentimentos, os espíritos orientais, eles falam que a dor, ela é a amiga fiel, e que essa dor é uma forma de expressão de amor, a qual o Criador disponibiliza para que os seus filhos avancem de forma mais rápida, porque aonde eles estavam, eles não caminhariam por vontade própria. Então, o que é a dor? É um estímulo para que eles avancem mais rápido. E aí, num outro trecho desse mesmo livro, eles vão dizer que tudo é amor, mas vibrado de uma forma diferente. Então, quando a gente chegar e olhar lá a raiva, eles vão falar assim, olha, a raiva é uma forma de amor numa outra esfera de vibração. E é difícil a gente imaginar que a raiva seria amor. Talvez nós, quando estudamos, entendemos de forma equivocada. O Sebastião vai pontuar aí, tá? Mas eles dizem que os instintos também são amor, que as sensações também são amor, que tudo é vibração do amor. Quando eu vejo esse texto aqui do Miramês, que o Sebastião colocou, de que o hálito divino adentra todas as formas existentes, ele vai se refratando de forma em forma. E aí, quando chega lá no mundo primitivo, chega em que forma? A forma de amor que aquele mundo consegue compreender. E aí, indo ainda nessa insistência de não qualificar, o Emmanuel, ele tem um capítulo chamado Aguilhão. Aguilhão é o capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o que ele vai dizer sobre o aguilhão? O aguilhão, eu vou dizer o que ele fala, mas eu vou dar a definição de aguilhão. Se a gente for no dicionário, nós vamos encontrar que é uma vara com ponteira, um instrumento de tortura ou de incitar o boi, um animal qualquer, tá? Mas, se for no sentido figurado, aquele ferrão não tem esse sentido de flagelo. Ele tem um sentido o quê? De algo estimulante, incitador, excitante, algo que dá um incentivo. Então, olha só, Miramês falou de estímulo. Aguilhão, no sentido figurado, também é um fator estimulante. Agora, vamos ver o que tem a ver o aguilhão com essa história que nós estamos contando. Nesse capítulo que eu citei, o Emmanuel diz o seguinte: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, de estímulos. E ele continua: de outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Então, se não houverem os estímulos, nós não enxergamos a porta redentora. E aí ele vai continuar, tá? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a felicidade e a formosura, o sofrimento e a luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Então, olha só, o aguilhão, ele pode ser um aguilhão ou uma oportunidade, que ambos foram instituídos pelo Cristo, conversa com aquilo que a gente leu no Despertar, que estava Cristo interno, mas com qual propósito? Ele fala, o Emmanuel, a benefício dos homens. E ele continua: analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Então, aguilhões, estímulos, e não se volte contra eles. Então, veja só, se ele é instituído pelo Cristo, e o Cristo interno
é quem define o número de necessidades, então eu não posso ver o aguilhão, a dor, como algo mal ou como algo pernicioso. E eu não posso, fica difícil a gente enxergar tudo que nos acontece com o caráter de mal, com a qualificação de mal, porque se o próprio aguilhão é instituído pelo Cristo, ou o Cristo é mal, ou o aguilhão é uma forma de amor a qual vem diretamente no meu nível de sensibilidade, capaz de me fazer me mover nesse salto quântico que foi comentado. Então veja que eu não estou nem comentando sobre o querer, saber e amar, porque o Sebastião ele tem não só palestra, mas ele tem seminário disso. Então veja, se o Sebastião precisou de 3, 4 horas para discorrer sobre o assunto, eu não vou cometer essa proeza de ir nesse caminho. Então só vou falar só do salto quântico. Então, quando eu vejo isso que o Sebastião comentou aqui do Miramês, me parece que isso tudo vem para quê? Para mexer com os sentimentos, porque segundo o que a gente já estudou no Despertar, o sentimento vem primeiro do que o pensamento, e que ambos vão desencadear a ação. Então, para que vem o aguilhão? Para tocar o sentimento. E aí do sentimento eu transformo em pensamentos, e aí vou para as ideias de transformação. E aí, Sebastião? Então vamos lá. Todas as aulas estão interligadas. Se vocês prestarem atenção, no nosso estudo de domingo, com o Miramês, foi falado de algo semelhante ao que está acontecendo. O salto quântico está 2 vezes aqui na sua lição inicial da página 18. Então, quando ele fala ensinar exemplificando, ou viver o que falou, são 2 saltos quânticos. Mas quando nós vamos lembrar a aula passada, com Miramês, lembra que dissemos que a vida era um turbilhão de situações, de experiências, com Miramês e Horizontes da Mente. Veja lá, a vida é um turbilhão de vidas sucessivas que se associam por lei de esforços e de obediências correlatas. Esforços e obediências correlacionadas. Então, a vida é isso, um turbilhão de vidas sucessivas. E ele segue. No homem, agora no Alexandre, na Pâmela, na Sarita, em todos que estão aqui e todos que estão por aí afora. No homem, o começo do sofrimento é sinal de princípio de maturidade. Então, no homem, o começo de sofrimento é o princípio de maturidade. É, pois, a força do progresso atingindo sua farda física, para que o corpo espiritual se atualize nas necessidades maiores. Então, quando a dor, o sofrimento atinge a farda física, o que vai acontecer, se não fugirmos da luta, é o salto quântico. Por que meio? Viver o que fala. Exemplificar o que ensina. Então, diante da calúnia, da ofensa, das provocações, é o que eu vou ofertar que vai me fazer dar esse salto. Se eu parar para aceitar a ofensa, aconchegar a calúnia, e assim com os demais elementos, ao invés de dar um salto quântico rumo ao imensurável, ao mais aprimorado, eu vou descer escada abaixo se eu parar para receber as ofensas, as provocações.
Veja a sequência com Miramês. Os grandes golpes na alma clareia seu caminho para certas mudanças na arte de viver melhor. Em tudo dai graças, lembra Paulo de Tarso, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Seguindo com Miramês. Se começas hoje a te renovar na vida que levas, porque isso é o amar, amanhã serás torturado impiedosamente pelas forças contrárias, donde resulta a desistência de muitos estudantes da verdade, por ignorarem que o ataque, a maledicência, a injúria, o desprezo são outras tantas forças do bem, revestidas aparentemente de inimigos. E foi o que o Alexandre falou, que ele não estava classificando ali o mérito, se era bom ou mal. E no início da aula de amanhã, é o que vamos falar do que passamos para a Pâmela e para o Alexandre. Então, a dor apura a consciência. Consciência não é um acúmulo de saberes, é o discernimento desses saberes. Então, a dor vai apurar o discernimento, porque se eu discernir o porquê ela está me visitando, não há mais necessidade dela, eu adquiri consciência. E eu dei um salto quântico, eu saí daquela faixa dimensional, daquele sofrimento. Então, a dor apura a consciência. Então, vai sublimar o discernimento. E mais ainda, abre a visão espiritual. Que é a visão espiritual? A intuição. Abre a visão espiritual e não é só isso. E nos faz escutar. Escutar o quê? A música mais elevada da existência. Qual? O Evangelho em espírito verdadeiro. O Evangelho é a música, o verbo criador. A música mais elevada da existência. E se a música é a médium da harmonia, que é o Evangelho, a música é uma das entradas para as moradas celestes. Então, repetindo, a dor apura a consciência, abre a visão espiritual e nos faz escutar a música mais elevada da existência. E não para por aí. No entanto, entretanto, portanto, se compreenderes, isso é discernimento, se compreenderes a função da dor, compreendi, e daí? E se fizeres a tua parte na educação da mente, para que educar a mente? Aprimorando os teus pensamentos. Quem são eles? E o que eles fazem? Para que as ideias se iluminem. Irás aliviando automaticamente todos os sofrimentos, conquistando a verdadeira saúde, a verdadeira harmonia, o Evangelho na ação, assenhorando-te, tomando posse da alegria e convertendo em amor e caridade sobre inúmeras feições, convertendo em processo de autoiluminação. Salto quântico outra vez. Retornando aqui. Então, no entanto, se compreenderes a função da dor, compreendi que é um estímulo, é um convite, é uma oferta para que eu possa apurar minha consciência, para que eu possa abrir a minha visão espiritual, para que eu possa escutar a música mais elevada da existência. Então, compreendi a função da dor. E agora, eu faço a minha parte na educação da mente, que é o laboratório. E nela vou aprimorar os meus pensamentos,
para que eles iluminem as ideias, porque as ideias são aglomerados de pensamentos. Então, eu estou educando a minha mente, entendi que eu preciso educar o elemento de manifestação de algo que vai aliviar a dor. Se eu educar a mente, e quem está na mente? Inteligência, imaginação, memória, desejos e os próprios pensamentos. E eu vou aprimorar os pensamentos lá que eu criei ou que estou manifestando, para que as ideias confeccionadas por ele se iluminem. E depois eu vou aliviando automaticamente o sofrimento, porque essas ideias vão desmontando as estruturas viciosas e promovendo-as para esse salto quântico, porque eu vou conquistando a verdadeira saúde, que é a harmonia comigo mesmo, com as leis e com a vida. E eu vou tomando posse, assenhorando-me da alegria e vou convertendo a alegria de viver em amor. Mas quais as feições desse amor? Caridade. Amor, a pauta mais profunda. Princípio e lei. Caridade é o processo de autoiluminação sob inúmeras feições. Aí eu vou escolher o que eu preciso aperfeiçoar em mim. E aí vamos para o Alexandre. Quem vai me trazer os estímulos, já que os pensamentos que precisam ser aprimorados? De onde eles surgem? O hálito divino, que você pode imaginar que é o psiquismo divino, o éter cósmico, o fluido cósmico. Imagine aí. O hálito divino adentra todas as formas existentes. Todas. Sem que haja embaraço na sua viagem. Sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Se não for na missão de estímulos, Miramês vai mostrar isso no outro momento, que quando ele chega no centro coronário, ele é filtrado. Mas na missão de estímulos, nem o centro coronário consegue barrar. Porque é quando nós estamos esquecendo da própria evolução e essa força cósmica vem nos lembrar disso. Seguindo, ao deslizar no vértice coronário, o loto de 972 pétalas, ele vai perlustrar no grande reator mental. O centro coronário é o grande reator mental no âmago do espírito, porque a resultante dele vai chegar aqui na mente concreta. Aí é o reator mental abstrato. Então, ele é o grande reator mental no mundo abstrato, que vai transformar a matéria favorável e sensibilíssima, que é a matéria primitiva, o psiquismo divino, e etc. Então, ele vai transformar em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos. Então, ele vai trazer algo e vai transformar esse algo em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, para fazer o quê com esses sentimentos? Transmutando o hálito divino em pensamentos. E os pensamentos é que vão transportar esses sentimentos. Então, ao deslizar no vértice coronário, ele vai perlustrar esse reator mental, vai tomar forma, porque ele vai se transformar em matéria. Imagine uma roupagem. Matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos que vão encarnar e vai transmutar o hálito divino em pensamentos. Então, de dentro para fora, como estímulos, pensamentos novos para transportar os sentimentos. Então, creio que ficou um pouco mais claro a ideia. Não sei se confundi mais do que expliquei, mas eu gostaria que perguntassem
e colocassem as suas posições. Pode atacar as ideias. Como diz o Dr. Jonas, só não ataque o mensageiro. Então, pode questionar as ideias. Então, sem estímulos, nós distraímos. Porque esses estímulos que estão sendo canalizados pelo centro coronário é o que o Alexandre disse, é o Cristo interior que os pedem, ou o Cristo interior também pode ficar meio distraidinho e alguém está enviando isso pelo centro coronário. Se está enviando esses estímulos é porque ele está meio parado nessa história. Ou ele não tem os conteúdos dentro e está vendo os estímulos de fora, que isso é possível, porque nós vamos falar com o Miramês também, quando a mente não encontra dentro, ela busca fora. Sabemos que a vida vai enviar esses estímulos. Pode vir em forma de dor, mediante a nossa ignorância. Em forma de sofrimento, que é uma opção. Ele é uma escolha nossa. Ele não é uma condição, assim como a dor também não o é. Pode ser pelo amor. Eu posso ser resiliente enfrentando as situações e resolvendo-as, e ser proativo antevendo e não permitindo que essas situações sofridas cheguem ao ponto de saturação, gerando dores, enfermidades e sofrimentos. Então, quer dizer, Sebastião, que na página 374 você fala sobre os agentes de indução. Então, quer dizer que esses elementos seriam esses agentes de indução, e aí você tem a escolha, ou o amor ou a dor. E aí vai depender de uma questão que você falou, da maturidade espiritual. E agora me fez lembrar eu esqueci o nome do médico, o Navarro, que ele fala que só tem depressão quem pode, não quem quer, né? Então, quer dizer o seguinte, aqui, vamos dizer assim, é a necessidade de evoluir, de fazer o salto quântico. Agora você me fez entender. Essa lição 218 é através do amor proativo. É um amor, claro, que você pode chegar aqui no sentido, né? Vamos amar, vamos compreender, mas eu entendi aqui um processo de amor proativo, de você amar sem a necessidade do aguilhão, mas você sempre vai ter os agentes de indução. Eu diria que a vida sempre vai provocar o movimento, porque senão não é vida. Muitas são as vezes que as pessoas reclamam que está passando por um sofrimento, é justamente para que, na minha opinião, para que se enxergue aquilo que não está enxergando, porque se enxergar melhor, isso não é uma dor, não é um sofrimento, simplesmente são exercícios quânticos que fazemos em todos os instantes de nossa vida. Ponto. Eu queria só esclarecer um ponto que o Sebastião comentou agora, que para mim, ao mesmo tempo que soa como novidade, na verdade não soa, mas eu queria muito mais colocar os pingos nos is. Uma vez o Sebastião falou para nós, para mim, para Marcela, que é a minha esposa, o seguinte, que há Cristos e Cristos. E agora, quando ele chega, ele fala assim que, às vezes, o Cristo interno pode estar um pouco distraído. Aí eu lembro daquela fala dele, que há Cristos e Cristos. Mas, ainda voltando na página 319, que foi a citação do Pastorino, que o Sebastião corrobora. Veja, ele coloca, não somos nós, personalidades, que dirigimos a nossa evolução. É o Cristo interno que escolhe para nós o de que mais necessitamos para evoluir. Então, vejam, esse Cristo interno,
apesar de distraído, o processo de seleção, ou como diz aqui, de escolha, é dele, ou não. E aí eu ainda insisto num ponto seguinte, mesmo que ele esteja distraído, ele é convocado a prestar atenção no processo. Então, mesmo que uma mente que não encontra recursos em si mesma, vamos falar assim, mesmo que uma mente não encontre recursos em si mesma, ela tem permissão para se socorrer em outras mentes, ok. Mas o grande provocador e o grande selecionador de conteúdo, pelo que eu li aqui da página 319, sempre será o Cristo interno. Sempre vai fazer o filtro e vai ter a tomada de decisão do que é mais necessário para a personalidade evoluir naquele momento, de acordo com o contexto, de acordo com a tarefa que tem que desempenhar. Está correto esse olhar? Ou não? Mesmo se o Cristo interno estiver distraído, pode ocorrer outra situação? Então, vamos lembrar algo da aula seguinte. Amanhã será a segunda parte da primeira aula e no início da segunda aula de fato, com Miramês, Horizontes da Mente. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um. Destarte, no entanto, a lei nos pede responsabilidade. Sem ela, a responsabilidade, a ordem torna-se utopia. Somos libertos, prestem bem atenção, porque se Alexandre viu alguma novidade, ele vai ver agora uma outra novidade. Se ele fechar com Leon Denis, ele vai ver que vai completar. Somos libertos por leis menores, que pode ser os Cristos internos. Somos libertos por leis menores. Eles são as nossas leis, os nossos referenciais, que obedecem às leis maiores, dirigidas e sustentadas pelo grande arquiteto do universo. Somos vassalos de Deus, sua criação e filhos eternos, dentro da eternidade da vida. Então, esse Cristo pode ainda estar imaturo, como que Joana nos fala. Self imaturo, ele está sendo gestado. Ele pode estar obedecendo mais ao ego do que ao self, que é a sua destinação de sublimação. Ele é a lei que está nos conduzindo. Mas vemos tantos empresários deixar as suas empresas irem à falência, por lhes faltar experiências. E vemos vários cristos deixar as suas almas irem à falência. Perdem o corpo físico, perdem o seu perispírito, perdem todo o patrimônio. Vocês sabem disso. Se ele é o responsável direto. Por isso que mesmo esse Cristo, Joana de Ângeles, foi passado na primeira série, ele precisa que oremos por ele, canalizando forças superiores para que ele não falhe. Agora, o que é orar? É trabalhar para ofertar a ele algo que vai atualizar, como nós vimos aqui com Miramês. Se nós queremos atualizar algo no perispírito, nós vamos promover algo do corpo físico. Se nós quisermos atualizar algo da mente, eu vou promover o perispírito. Algo do Cristo interno, promovendo a mente. Por isso, a educação da mente, dos pensamentos, das ideias, e assim sucessivamente. Por isso que a mente, a alma está aqui na mente. Quando ela não encontra essa segurança nesse empresário, esse funcionário interessado pelo bem da empresa, ele pode consultar
um amigo que trabalha em outra empresa e trazer ideias para salvar aquela empresa. Por isso que o corpo físico tem autoridade para selecionar certas situações e construir uma melhor roupagem para a alma que talvez não está sabendo conduzi-lo. E se ela não acordar, ele contrata outro empresário, que ele pode colocá-la para fora da empresa, como os funcionários de uma empresa que está indo à falência e eles precisam daquela empresa, eles podem fazer isso, colocando o empresário para fora, comprando a empresa e transformando-a numa cooperativa. Então, não é porque tem um gerente numa empresa que ele não pode falhar, que ele tem todas as qualificações. Ele também está crescendo, como Kardec coloca isso, e está em nosso livro na página 39, na segunda citação, que nós estamos dentro de outros seres encarregados de fazerem a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, produzirão muitos frutos. Se tiver algumas arestas, eu os podo. Então, ele próprio vai aprimorando nossas realidades. Eu creio que está ficando mais clara a ideia, porque esse Cristo, em sua completude, é o resultado de todos os trabalhos das personalidades por ele dirigidas. Ele é a somatória do que há de mais nobre nelas. Mas elas podem não ter tantos valores assim. É o que de melhor se tem para o momento. Por isso, diante de desafios maiores, precisamos orar. Fazer um processo de introspecção. Não apenas pedindo forças superiores, inspirações iluminativas para esse Cristo interior, e, quiçá, para o nosso Deus interior, porque é a mente concreta que o constrói, segundo Emmanuel. Então, a mente, com as inteligências em ação, é que constrói a superconsciência. E podemos, se assim podemos dizer, a superconsciência é a mente no espírito. Então, se não ficou clara a ideia, questione para a gente poder sair daqui com a mente mais clareada. De todas essas informações que às vezes o Cristo interno responde mais ao ego do que ao próprio espírito. Eu lembro que uma das primeiras palestras... Às vezes. O Cristo imaturo. Isso, o Cristo imaturo. Em uma das primeiras palestras que eu ouvi sua, você disse, apesar de ter lá no final do livro o glossário, né? Mas que você falou que o Cristo interno era o mesmo que anjo da guarda ou mentor. Aí eu pergunto, então, todos nós temos um mentor, né? Aí eu lembrei, Joana de Ângeles, então, pode errar? Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ou assim, eu não sei quem é meu mentor. Então, esse mentor, então, não pode ser o mesmo que o Cristo interno, né? Antes de você terminar, Sebastião, então fica com duas colocações aí, né? A Marcela fez a posição dela. E a minha, ainda para fechar esse conceito, que é assim, mas a questão da escolha, das necessidades, das provas, daquilo que a personalidade tem que passar. A questão das escolhas sempre passa pelo crivo do Cristo interno, mesmo ele sendo imaturo, mesmo ele sendo meio distraidinho, as escolhas têm de estar sempre subordinadas ao Cristo interno. Então, ó, você tem a colocação da Marcela e tem a minha. Se o mentor é o mesmo que agora, o Cristo interno. Agora, bom proveito. Amei o desafio. Obrigado aos dois. Então, vamos lá. O que nos impede de pensar que Joana de Ângeles é o Cristo interno do seu medianeiro?
Nada. E o que nos impede de pensar que ela evolui também, porque nós mostramos a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. E ainda, quando Emmanuel fala para Chico que é mais evoluído do que ele, que num dado momento não só falhou, e no outro foi obsediado. Isso, Emmanuel sendo seu mentor. E ele mais evoluído do que o próprio mentor. Então, mentor não quer dizer, em certas situações, que é mais evoluído do que ele está assessorando. Então, eu posso estar assessorando alguém mais evoluído do que eu. Estou dando um respaldo. Como o Nilson ficava na base da Mansão do Caminho e o Divaldo ia para a estrada buscar os recursos. Com as palestras, vendendo os livros e assim por diante. Então, se percebermos que mentor, anjo da guarda, guia, eles são responsáveis por colocar em pauta certas situações. Responsáveis. Mas a alma, dependendo do que vem de dentro, ela pode ofertar um contraponto e apresentar uma ideia superior ao que está vindo de dentro. Mas o que talvez não ficou entendido, o hálito divino penetra todas as formas. Agora ele está passando pelo coronário, está passando pelo Cristo interno, está vindo aqui para a mente gerar os estímulos que vão educar os pensamentos. Então, ele passou por ele como um consultor de empresa, veio, arrumou a empresa, trouxe os estímulos para que ele pudesse, a partir daí, continuar tocando o barco. Ou seja, permeou o próprio Cristo interno, porque o centro coronário é a essência por meio da qual esse Cristo se faz. Ele é a resultante do trabalho das 960 pétalas externas, gerenciada pelas 12 representando a superconsciência, o reino de Deus em si. Então, vocês percebem que agora alguém abriu ou pediu esse socorro. Com certeza foi o Deus interno. Esse socorro veio pelo centro coronário, permeou, já estava aberto, e mesmo que esse espírito não pedisse e necessitasse desses estímulos, essa lei maior vai mergulhar nessa lei menor e trazer as novas diretivas. Isso é fato. Agora, o que consta, como nós colocamos no livro, o amor, esses estímulos, convida-nos vezes incontáveis. E quando não ouvimos, aí eles vêm em forma de dor. E a dor é quando está pedindo de volta os talentos enterrados. Nós já estamos passando pelo sofrimento de ver desmanchar o nosso próprio corpo físico e, quiçá, o perispiritual também. E a dor é a desagregação desses elementos, a rebelião deles contra as ingerências ou a falta de habilidade desse condutor. Digo ingerência porque a alma pode estar interferindo negativamente naquilo que está harmônico, que é o corpo físico gerenciado pelos instintos. Então, ela quer fazer algo que, ao invés de ajudar, desarmoniza os automatismos. Por isso que a consciência não é o conhecimento, mas sim o discernimento. E a dor, nesse sentido, esses alertas, estímulos, que Joana chama de dor evolução, vem para dar um start. Acordar, um chacoalhão em quem está conduzindo, seja a alma, seja o Cristo interior, ou seja até o próprio espírito, que também está em evolução. Sebastião, quando você falou a respeito
da imaturidade do self, né? E basicamente através da oração que nós somos fecundados. Eu me lembrei uma fala do Raul Teixeira, que ele lembra que no sistema solar, o nosso Sol comparado aos outros sóis, eles é um dos menores, é um dos menos capacitados, mas que teria outros sóis também auxiliando esse Sol na iluminação da Terra e de outros planetas. E quando você falou sobre isso, me lembrou disso mesmo, porque na verdade, e uma outra coisa que eu me lembro, que nós estamos sempre sendo fecundados por instâncias superiores. E não é à toa que, na verdade, você fala que numa reunião nós nos entreajudamos. Então, por exemplo, vamos supor, hoje eu estou melhor que o Alexandre, então estou enviando fluidos ao Alexandre. E fora isso, os desencarnados auxiliando os encarnados e vice-versa. Então, na verdade, o que ocorre entre nós, como diz o próprio Divaldo naquele livro O Filho de Deus, é um isolamento psíquico, já que nós nunca estamos sozinhos, né? Assim, no sentido de que a própria criação nos acolhe dentro daquilo que a gente precisa. Exatamente isso, porque já que somos um turbilhão de vidas sucessivas e a obediência e outras situações correlacionadas nos convida a avançar, então não tem como um de nós funcionar como uma lei para aquele outro que está na retaguarda. E o que está na dianteira, lei ou exemplos para nós. Por isso que quem ensina exemplificando é a lei mais próxima de nós. Ou quem exemplifica o que falou, fala vivendo. Ela ensina exemplificando ou fala vivenciando, sem palavras, apenas a conduta. Então, se imaginarmos o universo de vidas que compõe a nossa carruagem biológica, gerenciada por leis maiores no universo perispiritual, que é subordinado ao universo mental, e assim sucessivamente, se nos esforçarmos um tanto mais, nós vamos sempre estar transmutando algo físico, fortalecendo o perispírito, promovendo certas situações perispiríticas no fortalecimento da mente, iluminando pensamentos e ideias no fortalecimento desse Cristo e de nossa própria consciência como alma, despertando para esse salto quântico. Sebastião, você quer fazer as considerações finais, fechando esse tema, porque no dia 25 de novembro, às 17h30, nós estaremos dando abertura a uma nova jornada, em que nós estaremos estudando as 3 frases de impacto do livro. E a página de estímulo seria a página 5 do livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo. Posso fazer uma pergunta? A lição de hoje, quer dizer, a de 3 meses, seria o querer, saber e o amar. Será que nós construímos o amar hoje? Esperamos que sim. Do contrário, na segunda aula, no início, não nesse domingo, que é a segunda parte da primeiro mês, vamos ouvir esta lição. O homem na Terra precisa muito mais de amor que propriamente de remédios. Muito mais de amor do que de alimentos.
muito mais de amor do que vestes. Então, se nós entendemos que o amar é a sublimação do próprio amor, ele pode ser amor instinto, amor sensação. Então, eu vou sublimar do instinto para a sensação, de sensação para emoção e assim sucessivamente. Então, enxergando esse amor em todos os seus estágios, mesmo que esteja ainda como ódio, está disfarçado de bem, de ataques, de calúnias, difamações, de tudo que vocês possam imaginar como estímulos, porque só compreende de fato perdão quem necessita dele. Quando você necessita do perdão, você começa a aprender a perdoar. E sabe exatamente que o perdão faz bem a quem perdoa. E assim, quando você necessita do amor, você começa a aprender a amar. E sabe que o amor também faz bem somente a quem ama. Porque se nós esperarmos pelo perdão alheio, vamos ficar amarrados na situação. Mas se formos os primeiros a perdoar, conforme está no Pai Nosso aramaico, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Então, primeiro eu perdoo o menor em relação a mim, porque o que ofendeu, o que caluniou. Agora eu tenho a oportunidade de refazer o meu comportamento perante as leis maiores que me conduz. Querer, eu quero. Eu já sei das minhas potências, faço convergi-las, toda a energia, tudo que eu já descobri. Conheço as leis, conheço as forças, conheço o amor que ilumina e centuplica as possibilidades. Então agora, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu começo a agir e interagir. Se eu fizer isso, eu começo a me relacionar. E exemplificando o que sou, começo a ensinar e aprender. Então, querer um propósito, saber a compreensão do mecanismo e amar a feitura daquilo que se pretende. Abraços de luz e paz e até amanhã às 10 da manhã, provavelmente, e às 17h30, que a aula vai estar magnífica com Miramês. Gratidão imensa, Sebastião, e a todos. Então, encontro marcado dia 25 de novembro, às 17h30, quando nós iniciaremos o estudo das 3 frases de impacto do livro Despertar da Consciência do Atma Hoje. Só relembrando as 3 frases, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela, com Albert Einstein. Pode-se medir a existência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. E nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei.
o seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.